vamos rodar, já estamos gerando, ó, vamos para o nosso segundo encontro. Você já está comigo aqui no segundo encontro, iniciadas aquelas primeiras colocações sobre domínio social estruturado, sobre o novo pacote antifacção, as primeiras considerações que nós tivemos na primeira aula, e já vou te dizendo, não tem como tu assistir esta aqui sem antes ter assistido a primeira aula. Então já está disponível lá na nossa plataforma do YouTube, tá? Aqui no YouTube já está disponível para você assistir. Então não dá o play nesse aqui sem antes ter assistido a primeira aula. Então vamos dar continuidade? Vamos pegar junto comigo o gancho do finalzinho da última aula para a gente pensar ou começar a discutir aquilo que nós temos agora nesse segundo momento. Cara, velho, a gente tá falando de domínio social estruturado. Você tem noção do que uma série de novas possibilidades, tá certo? Previstas aí pela legislação que vai tratar, que vai caracterizar esse novo crime. E aí, pegamos o gancho da última aula para tratarmos a partir de agora. Bora sem conversa, sem muita conversa. Professor, eu ainda não lhe conheço. Conhece, você me conhece. Ora, mas rapaz, vamos tratar logo o que está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 2º aqui do pacote antifacção. Então seja bem-vindo, minha princesa, minha rainha, meu príncipe, meu guerreiro. Bora para mais uma atualização. Já pega a ideia, porque aqui, ó, nós vamos falar do parágrafo 1º lá do artigo 2º. Então eu disse a vocês que nós temos aí 11, rapaz, velho, 11 circunstâncias que vão majorar a pena. E não é qualquer tipo de majorante, é um negócio que vai de 2/3 até o dobro da pena. Uma pena que já é elevada, tu viu lá comigo que nós temos uma pena aí que vai até 40 anos de reclusão. Então, na mesma pegada que nós tivemos no nosso primeiro encontro, eu quero colocá-los também aqui dividido em blocos. Sim, para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a fixação do conhecimento, para você perceber, ok? Para você perceber aqui junto comigo como a gente pode organizar da melhor maneira possível para entrar tudo bonitinho aí na sua cabeça, para ficar tudo mastigado e organizado. Então vamos dividir em blocos, tá certo? Nós dividimos também aqui em blocos para que você veja que não há necessidade de trabalharmos os incisos de maneira exaustiva, ou melhor, de maneira crescente. O que diz o inciso 1, o que diz o inciso 2. Não, já venha comigo aqui para você perceber o seguinte, ó. Vamos pensar aqui em grupos. No nosso primeiro grupo, a gente vai estar diante aí, claro, do inciso 1, do inciso 2, do 4 e do 9. Esse grupo aqui, essa matriz, tá? A gente chama de agravante, mas de fato não tem natureza jurídica de agravante, você sabe disso. Essa matriz, essa primeira matriz, vai atacar, ó, comando e liderança. Aplica-se a liderança, e preste atenção que não é de qualquer jeito, individual ou coletiva da facção, do grupo paramilitar ou da milícia privada. Quem exerce a função de líder, mesmo que não execute pessoalmente os atos de execução. Porque antes tu tinha a figura do sujeito aqui que comandava tudo e tal, etc. Agora, esse comando e liderança, perceba, não é só comando, é comando e liderança. Você já vai incidir uma causa de aumento de pena para quem exerce aí funções estratégicas, funções organizacionais dentro dessa estrutura. Só o fato de você estar nessa posição, a sua pena já vai subir aí de 2/3 ao dobro. Perfeito? Lá no 2 fala de logística e fornecimento, promover, levantar fundos, bens, direitos, valores, serviços, informações para, o financiamento total ou parcial das operações criminosas. Aqui é quem financia, quem traz a logística. Perceba que, a gente não está falando do cara necessariamente integrar a organização criminosa. A gente está falando do cara que financia. Tá certo? Então, esse sujeito aí, claro, a gente está falando de causas de aumento de pena ainda vinculadas ao caput do artigo 2º,
Tá certo? Então isso aqui não é dissociado do caput dos incisos do artigo 2º. Isso aqui são causas que fazem aumentar a pena dos sujeitos que já estão naquela condição. Tá certo? Então perceba que aqui no 4, ó, conexão comprovada com outras organizações criminosas. Tá? Nós tivemos aí uma notícia recente em que determinadas organizações criminosas no Brasil, que até então eram rivais, estavam se unindo, tá certo? Se unindo para combater, para fazer frente a essa expansão do Estado. Ó, isso aqui é importante. Tá? Então, o fato de ter conexão comprovada faz aumentar a pena, inclusive se for de alcance transnacional. Tá certo? Situações em que ó, evidenciam relações com o exterior, destinação do produto proveito do crime, no todo ou em parte, para fora do país. Tudo isso joga a pena lá para cima. Olha a segunda matriz. Aqui a gente vai. Nós estamos diante de situações aqui em que nós vamos atacar, né, o Estado, recursos e vulneráveis. Perceba o que diz lá nos incisos 5 e 6. Ó, agrava-se pelo concurso do funcionário público, sujeito que se vale dessa condição, né? Ou pela infiltração e atuação, direta ou indireta, na administração dos serviços públicos e contratos governamentais. A gente está vendo aí situações em que você percebe que pessoas que são integrantes de organizações criminosas, tá certo? Tendo acesso, por exemplo, a cargos públicos, passando, sendo aprovado em concurso público, tá certo? Tendo acesso aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então você vai vendo essa ramificação em que você percebe que as facções ou as organizações criminosas não estão tão somente preocupadas com aquela frente mais agressiva, né, de matar, destruir, não. Eles vão se infiltrando, tá? Isso agora é considerado causa de aumento de pena. Olha só, a exploração ambiental e econômica, tá lá no inciso 10. Obtenção de vantagem via extração mineral ilegal, aquilo que vai financiar, muitas vezes financia a organização, exploração não autorizada de florestas, terras públicas devolutas, áreas de preservação ou conservação. E detalhe, e isso, como eu disse lá na nossa primeira aula, não vai afastar eventuais práticas criminosas, diversas dessas do domínio social estruturado, a exemplo de crimes ambientais, como nós temos diante aqui do inciso 10. Lá no 8, ó, recrutar, atrair, convidar, induzir, coagir, consentir que criança ou adolescente integre, auxilie ou se associe ao grupo. Rapaz, isso aqui a gente vê demais hoje. Você sabe comigo que isso aqui é um tema que é muito recorrente nos dias de hoje. Quando menores de idade são cooptados aí pela organização criminosa para exercer funções muitas vezes importantíssimas dentro da estrutura. Esses menores de idade que muitas vezes procuram status social, tá certo? Aquisição de bens ou de estrutura financeira, que muitas vezes nem é acessível, tá? Nem está disponível a eles, que muitas vezes está lá na ponta, né? É o sujeito que está lá na ponta da execução de crimes dessa natureza, menores sendo cooptados. Então, agora, quando o sujeito vai cooptar esse menor, né, agariar recursos humanos, capital social, para estruturar a organização criminosa, se for menor de idade, você vai perceber que nós temos aí essa causa de aumento de pena. Tem mais. A nossa terceira matriz, tá certo? Esse nosso terceiro grupo, ele já vai falar da força bruta. Aqui nós já temos aqui táticas de guerra. É a galera, venha comigo, ó, bora aqui, que vai, tá lá no 3 e no inciso 7, utilizar de, ó, violência, ameaça, coação, aliciamento contra juízes, promotores, policiais, aqueles lá do 144 da Constituição, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou situação de vulnerabilidade. Tá? Além disso, emprego, tome cuidado com o tipo de arma, tá? Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele não fala daquela arma de fogo de uso permitido. Tome cuidado com questão de prova que pode lhe pegar. Explosivo ou outro artefato análogo. Aqui é já a galera que vai para brutalidade, tá? Então utilizou desses mecanismos, a pena vai lá para cima. E aqui a galera que usa drone, olha aí,
monitoramento e defesa, utilização de drones, veículos não tripulados, vigilância eletrônica sofisticada, contra-inteligência, interferência comunicacional, tudo isso, tudo isso, tudo isso, inteligência operacional, dissimulação de identidade, tudo isso, tá? Que é o trabalho de inteligência de alta tecnologia, isso vai elevar a pena do sujeito. Temos mais? Temos mais? Temos. Olha aí, ó. E aqui vem um negócio muito curioso. Porque, veja, você vai lembrar comigo, vamos abrir aqui a tela, você vai lembrar comigo que nós temos uma teoria do domínio do fato, né, aquela que vocês aprenderam lá no básico do direito penal, que diz que o sujeito que domina a estrutura do crime, ou seja, que tem um domínio da estrutura do crime, ele responde. Mesmo que de fato ele não tenha colocado mão na massa, digamos assim. É aquela ideia do Klaus Roxin, né, que diz que o autor do crime não é apenas quem executa materialmente a conduta, tá? Mas quem detém o controle finalístico. Pega a ideia. Não é somente o que puxa o gatilho, mas aquele que ordena, aquele que organiza, aquele que detém o controle da realização do delito. Ele que decide se vai, se não vai. Então, essa teoria do domínio do fato, ela é plenamente reconhecida aqui nessas causas de aumento de pena. Perceba que aqui o sujeito aumenta a pena se ele for líder. Acabei de falar que está lá no inciso 1. Ele vai aumentar a pena quando o sujeito exerce função de liderança. Quando o sujeito domina aí a infiltração, drones, criptografia, violência institucional. Isso tudo é o sujeito que detém o domínio do fato. Então não esqueça que se lhe perguntarem se aplica, perfeitamente perceptível a teoria do domínio do fato aqui nesse parágrafo 1º do artigo 2º, tá? E aí vem um negócio curioso. Nós estamos diante, sim, também foi modificada a lei de crimes hediondos, viu? Venha comigo que a lei de crimes hediondos foi modificada para lhe dizer o seguinte: esses crimes que nós estamos trabalhando são considerados crimes hediondos. E aí você lembra das consequências dos crimes hediondos. São insuscetíveis de graça, anistia, indulto, são inafiançáveis. Em regra, não cabe livramento condicional a depender daquelas circunstâncias lá do 112 da Lei de Execução Penal. Nós vamos chegar lá, tá? Então, esses crimes que nós estamos estudando aqui são crimes hediondos. Saiba disso que nós temos previsão lá no parágrafo 4º e 9º do artigo 2º. E aí vem outra novidade também muito boa, principalmente para quem está aí na audiência de custódia, para quem está aprendendo, para quem está labutando, para quem está estudando para o exame da ordem. Lá o 312 e 313 do Código de Processo Penal, você conhece muito bem, temos ali as hipóteses e os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Agora, o parágrafo 9º aqui do artigo 2º nos diz assim, ó, ó aí, ó, a mera prática. Voltar, meu Deus. Aqui, voltei. Perdi o negócio. Quem sabe faz ao vivo. Volte. Aqui, ó. A mera prática dos crimes previstos nesse artigo por si só causa legalmente suficiente para a decretação da preventiva. Ó que curioso isso aqui. Então a gente está diante de uma situação em que só o fato de praticar os crimes que aqui estão previstos já autoriza a decretação da prisão preventiva. Ó, ó. Então eu não preciso demonstrar que se houve homicídio ou outros crimes praticados por esse sujeito que integra essa facção criminosa. O nono já autoriza a decretação da prisão preventiva. Tá? E aí outro ponto importante que além dessa decretação, e isso está trazendo muita discussão na doutrina, é que o parágrafo 5º está dizendo que os atos preparatórios serão punidos. Mas pera,
como é que eu vou punir os atos preparatórios, uma vez que não existe, em regra, no Brasil, aquele direito penal do inimigo em que se pune os atos preparatórios? Aí é que tá. Essa legislação trouxe essa autorização. Ela autoriza que os meros atos preparatórios, ela diz, praticar atos preparatórios com um propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas. Os atos preparatórios vai estar sujeito à pena do crime consumado, veja, diminuído de 1/3 à metade. Olha isso aqui. Cuidado, que isso aqui vai ter pano para manga para discussão doutrinária. Muito provavelmente a jurisprudência daqui a algum tempo vai se manifestar sobre isso aqui, mas hoje, para sua prova, é o que está escrito, meu príncipe. Lembra aqueles atos preparatórios do intercrimes em que você tem aqui, ó, a cogitação, preparação, e aí você entra na execução e na consumação? Isso aqui, meu povo, isso aqui são os atos preparatórios. É aquilo que você aprendeu no direito penal que, em regra, não é punido. Por quê? Porque lembra daquele princípio da alteridade do direito penal em que só se pune aqueles atos, aquelas condutas, tá certo? Que extrapolam a esfera individual do agente e atingem um bem jurídico protegido pela norma, tá? Então, em regra, só é punido no Brasil quando você inicia, venha, quando você inicia os atos de execução. Mas essa lei do pacote antifacção disse, ó, os meros atos preparatórios serão suficientes para responsabilizar o sujeito penalmente. Serão suficientes. Claro, nós temos uma causa de diminuição de pena. Então você pode anotar que aí, o parágrafo 5º do artigo 2º, nós temos uma causa de diminuição de pena. A natureza jurídica é essa, de causa de diminuição de pena. Uma vez que a gente está diante de uma situação em que eu vou diminuir, né? Nós temos um benefício residual em que o sujeito vai diminuir a pena de 1/3 até a metade. Beleza? Então vamos adiante para você já pegar outra novidade que também tem dado o que falar. Você já viu aí muitos professores falando e tal, sobre asfixia econômica. Rapaz, os caras acabaram, acabaram com o auxílio reclusão. Segura, não é assim não. Para quem está inserido aqui no domínio social, você já decorou o nome do crime, estruturado. Quem comete, quem é condenado por esse crime, tá? Os seus dependentes, tá aqui, ó, eles não terão mais direito ao benefício previdenciário. Se discute na doutrina se é ou não constitucional, uma vez que transcende a pena e seria aí uma violação ao princípio da intranscendência da pena. Para a gente isso não é relevante agora porque ainda não tem nada decidido. Bote no seu caderno, bote na sua cabeça. Hoje, para quem, ó, preso cautelarmente, aqui no nosso preso cautelarmente, quem está cumprindo pena no regime fechado ou no semiaberto e teria direito, né, de acordo lá com a lei 8213, que vai falar desse benefício previdenciário, tá certo? Que é o sujeito, salvo engano, que tenha recolhido aí no mínimo 24 contribuições. Quando condenado, cumprindo pena no regime fechado, os seus dependentes, não é ele que recebe, meu povo. Auxílio reclusão não é destinado ao preso, mas aos seus dependentes será devido o pagamento desse benefício. O que foi que trouxe agora? Essa asfixia, esse corte na carne para dizer que o sujeito ou os dependentes dele não terá mais direito a esse benefício. Quer mais uma lapada?
Quer mais uma lapada? Meu amigo, o sujeito agora, tá? Quando é líder, chefe, membro de núcleo, não precisa ser o chefão, não, viu? Membro de núcleo, tá? Facções são organizadas em núcleos, por exemplo. Desde que haja ali concretos indícios dessa liderança, o sujeito vai para o presídio federal. Oh, isso está no parágrafo 7º. Vai para o presídio federal de segurança máxima. Tá? Então a gente vai ter uma superlotação aí a partir desse movimento, né? Porque não é mais só o líder, tá? Membro que exerce comando de núcleo, ou seja, aqueles pequenos núcleos que compõem a organização criminosa. E mais, além desse ponto, tem outro também que está trazendo uma discussão danada. Olha aí, ó. Quem cometer crime de homicídio, ó, desde que esse homicídio esteja no contexto desses grupos criminosos, ou seja, conexos ao crime de domínio social estruturado, você não leva mais para o tribunal do júri, que é o que mais acontece. Homicídio ou tentativa cometidos aí dentro dessas facções ou por meio dessas facções, segundo o novo dispositivo aqui do parágrafo 8º, eles não serão mais julgados e processados pelo tribunal do júri. Aquele, né, que detém aquela competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Não mais. Eles serão julgados agora pelas varas criminais colegiadas. O que é isso, professor? É uma previsão lá de 2012 de uma lei especial 12.694. 12.964, aí, ó. 964 não, pai. 694. De 2012. Que diz o seguinte, ó. Essas varas, que muitas vezes são denominadas de varas de organização criminosa, ORCRIM, elas possuem um juiz, né, o titular, e outros dois que são convocados para determinados julgamentos. Então, hoje, de acordo com esse dispositivo, o cara que comete um homicídio ia para onde? Para o júri, né? Que é o crime doloso contra a vida. Hoje, ó, passa a régua. Hoje, esse homicídio aqui não é qualquer homicídio, tem que ser no contexto da facção. Vai ser encaminhado para o julgamento desse órgão colegiado. Não é mais do tribunal do júri. O pessoal tá descendo o cacete aí, dizendo que é inconstitucional, porque vai subtrair uma competência que é prevista na própria Constituição Federal, mas isso não é pra gente agora, vamos esperar essa galera aí se manifestar primeiro para dizer o que eles querem na vida deles. Mas para nós aqui no nosso parágrafo 8º, é o que tá contando, é o que tá valendo, tá certo? Então, pra gente arredondar o nosso artigo 2º, nós temos tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, vai lembrando comigo que aqui a gente está diante de uma situação que esse material, já te disse, das duas uma. Ou você tá no grupo do WhatsApp e eu vou mandar ele para você lá, tá certo? De graça 0800, que nem injeção na testa. Ou então você tá no nosso grupo especializado, tá? Do nosso Penal Sensacional, que lá vai ter essa aula, vai ter o comentário de todos os artigos, a gente vai falar dos homicídios, das lesões corporais, das modificações trazidas na progressão de regime, hoje até 85%, cara. 85% da pena para progressão de regime para quem está incluso aqui nesse negócio de domínio social estruturado, com resultado morte para quem é residente, muita mudança. Infelizmente não estarão todas aqui no YouTube, aqui é mais para levantar a bola, para a gente discutir esses primeiros pontos, mas todo mundo que está na nossa plataforma vai ter acesso a esse material. Então aqui, ó, o novo paradigma é esse aqui, do artigo 2º. A abrangência do ato, né, do alvo, dobra a pena com aquelas circunstâncias que nós vimos. Nós temos antecipação da tutela, né? O relógio penal ali é adiantado porque nós temos os atos preparatórios punidos. Tira os benefícios dos dependentes, vou ali asfixiar financeiramente a família do sujeito e eu vou blindar o Estado, tirando os líderes das facções e colocando-os para o cumprimento da pena ou prisão cautelar nos estabelecimentos penais federais.
Rapaz, que isso aqui vai dar um pano pra manga danado. Isso aqui vai ter uma discussão medonha. Aí, ó, não vou cansar muito você hoje não. Não vou não, porque a gente ainda tem nosso terceiro encontro. Nós vimos aí essas causas de aumento de pena, esses detalhes de natureza processual, né? É crime hediondo. Nós temos aí diante agora uma situação que autoriza a prisão preventiva do sujeito, tá? Punir os atos preparatórios como causa de diminuição de pena. Você pegou essa ideia no dia de hoje. Além disso, transferência para presídio federal. E mais, essa aí, tá certo? Bote um asterisco aí no seu caderno que a gente vai ter pano para manga. Tanto o deslocamento da competência do júri para as varas criminais colegiadas, como a proibição de concessão de auxílio reclusão para os dependentes do preso condenado que está nessa situação de domínio social estruturado. Rapaz, muita coisa. Agora, né, nessa na segunda, agora que a gente terminou o artigo 2º, e eu vou fazer o gancho contigo, que nem eu fiz na última aula. Eu vou fazer o gancho contigo, que nem eu fiz na última aula, para te mostrar, ó, para te mostrar o que que a gente vai trabalhar. Olha isso aqui. Isso aqui é para a próxima aula. Nós vamos nos debruçar sobre o artigo 3º. Olha como está organizado aqui o nosso material para você perceber o que você vai ter comigo lá no artigo 3º. Olha isso aqui. A ideia da infraestrutura. Não é mais somente o sujeito que executa, que está ali matando e pei. Não. A infraestrutura do negócio. Quem fornece arma, quem fornece o imóvel. Ei, vem cá. Quem faz propaganda da facção criminosa. Ei, tu vai perder. Não vá não, nem por sem uma cocada, minha princesa, minha rainha. Passa a régua, bote os tantos de asterisco que você botou aí para anotar tudo aí no seu tablet, tá certo? No seu caderno, porque a gente encerra aqui para a gente começar a nossa aula, tá? No nosso próximo encontro. Já anota aí todas as tuas dúvidas, já vai no nosso grupo para receber esse material que a gente vai discutir isso aqui até, ó, você botar tudo na mente e ter sucesso, não só na sua prova, mas na sua vida acadêmica, na sua carreira profissional. Um forte abraço, minha princesa, meu príncipe. Até a próxima.